Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aula 1, tá? Trecho 2. Iniciando agora a conceituação, né? Ainda dentro da fase de conceituação inicial, tá? Do loteamento em si, né? O parcelamento do solo em si, né? Com fins a loteamentos, né? Com fins a implantação de um loteamento para venda de unidades imobiliárias, né, porções de terrenos, né? E também sob a ótica do negócio em si, o negócio loteamentos, né? O negócio implementação de um loteamento, sob a ótica de um investimento, sob a ótica de um negócio mesmo de fato, né? Negócio este que é baseado em extensa legislação, muitas vezes textos legais que se sobrepõem aos outros, né? Legislação federal que se impõe sobre as demais, né? Porém aí na esfera estadual, esfera municipal, esfera de meio ambiente, né? Esferas aí de diversas origens, né? Principalmente aí com relação à obrigatoriedade de atendimento a diversas questões técnicas, tá? Essas legislações elas devem ser observadas principalmente com relação à implementação física do loteamento. São estas questões que mais impactam, né, o negócio, né, uma vez que quanto mais restrições haverem sobre determinada porção de terra, né, a chamada gleba, menos aproveitamento vai se ter sobre aquela gleba, né, aproveitamento este que se traduz na forma de quantidade de lotes, né, a serem vendidos. Tá? Nós temos aí reservas legais, reservas de meio ambiente, né, áreas de logradouros públicos, né, áreas públicas destinadas ao setor público. Né, então é muito importante que se estude a questão da gleba, né, e se visualize sobre esta gleba, né, as questões relativas à implementação, né, física do próprio loteamento. Tá, o loteamento é um investimento de recursos, muitos recursos. Tá, o loteamento, a implantação de loteamento não é uma coisa barata, né, principalmente aí porque envolve muitos serviços, né, uma infraestrutura urbana completa, né, a ser implementada sobre uma área de terreno bruta. Né, muitas vezes aí havendo a necessidade até de desmatamento, né, desta porção de terreno. Mas trata-se de um investimento atrativo, né, sob a ótica financeira, econômico-financeira, né, ele traz um retorno bastante atraente. Né, tenho dados aqui de implantação de loteamentos, aqui objeto de algumas consultorias já prestadas pela minha empresa, né, e alguns estudos que eu fiz independentes, né, de consultorias, né, estudos particulares para verificar, né, eventual rentabilidade de um determinado investimento em loteamento. É um investimento muito atrativo, ele tem um retorno muito interessante. Nesse curso você vai aprender a fazer análise econômica e financeira de determinado investimento em loteamento. Mas é um investimento de médio e longo prazo de maturação, podendo aí ultrapassar 20, 25 anos, tá, de maturação, né? Ou seja, o último lote pode ser vendido daqui a 30 anos. Eu mesmo sou cliente, eu comprei um lote no loteamento, ele foi implantado em 1979. Até hoje tem mais ou menos, tem 100 e poucos lotes lá ainda à disposição do mercado. Okay? Naturalmente que durante os anos os melhores lotes vão sendo vendidos, né? Mas trata-se de um empreendimento com prazo de maturação de longo prazo, de médio e longo prazo, interessante aí para quem deseja obter uma renda, né, praticamente vitalícia, né? Vamos dizer aí que pode-se considerar que seja praticamente vitalícia, né? É difícil de implementar, tem um atendimento aí a um conjunto muito extenso de legislações em várias esferas, né, em várias disciplinas, requer um volume de recursos muito grande, né, mas você pode aí vender lotes durante o resto da sua vida, ainda deixar lotes ainda para os seus descendentes, né, para eles irem vivendo aí, né, com recursos originados pela venda de lotes. O importante é saber analisar de forma correta, né, o empreendimento loteamento sob a ótica do retorno
financeiro, né? E também com relação a atendimento técnico, tá? Parte técnica, tá? Dentro destas conceituações iniciais, nós temos aí 3 linhas de pensamento, 3 vetores, né, que norteiam o negócio, né? O primeiro deles é a identificação de uma gleba, né, viável. Né? Segunda questão é a viabilização do fundo, né, de onde vão vir os recursos para implementar esse determinado loteamento. E o terceiro é a estratégia, o desenvolvimento da estratégia de comercialização. Vou vender à vista, vou montar uma planilha de vendas com desconto para se comprar antecipado, né, antes das obras estiverem concluídas. Né? Durante os primeiros 5 anos, uma política de preços aí que varia dentro de uma faixa de valores, né? Posteriormente a esses 5 anos, né? Naturalmente que dentro desses primeiros 5 anos vão haver ali edificações, a proliferação de edificações, né? Pontos comerciais, o desenvolvimento urbano vai se fazendo presente ali, né? Isso implica uma maior valorização, né, dos terrenos ali, então você pode montar uma planilha, né, reservando uma parcela, né, um número de lotes a serem vendidos posteriormente aos primeiros 5 anos, né, e posteriormente aos 10 anos, né, de lançamento, de implantação do empreendimento. Né. Então essa é uma estratégia de vendas que precisa ser muito bem estruturada, né, ok? Financiamento com a própria loteadora, né, com o próprio empreendedor também é importante oferecer essa opção. Né, nós vamos estudar aqui as formas de se fazer isso, né, principalmente com relação a 2 questões muito importantes, que é a estruturação da tabela de vendas, né, quantidade de parcelas, se é a tabela price, se é a tabela saque, né, taxa de juros a ser cobrada, né, correção monetária, bem como uma segunda linha de atenção, né, questão relativa à garantia. Né? Você não passa o imóvel para o nome do cliente, você faz uma promessa. O imóvel só passa para o nome dele, né, quando ele acabar de pagar. Ok? Vamos dar prosseguimento então. Tipos de parcelamento de solo, parcelamento urbano, parcelamento rural. Nós já conversamos um pouquinho aqui no trecho 1, tá, sobre o parcelamento urbano e o parcelamento rural. Tá muito importante essa diferenciação, né, para que você não caia naquele canto da sereia. Né? Uma gleba lá na zona rural, ela é baratinha, R$3 ali por metro quadrado. Vou comprar, lotear em lotes aí de 300 metros quadrados e vender o lote por R$40 mil. Você não pode implantar loteamento para fins urbanos em zona rural. Ok? Vamos dar prosseguimento? Parcelamento urbano, né, parcelamento rural, condomínios, né, uma forma de parcelamento também, porém com suas características próprias, legislação específica. Temos também o chamado loteamento fechado e o loteamento com finalidade social. Loteamento com finalidade social nós iremos tratar aqui somente de forma superficial, não é o nosso negócio. Nosso negócio não é fim social, nosso negócio é obtenção de lucro. Né, nós somos empresários, nós somos donos de empresas loteadoras e nós buscamos o lucro, não benfeitorias, né, sociais. Né? Cabe ao poder público, né, desenvolver e implantar as suas políticas sociais. Okay? Legislação mais importante no âmbito dos loteamentos, Lei Federal 6766, lá de 1979, posteriormente alterada aí, ó, em 99, 2004, 2007, 2012, pelo Código Civil, né, atual, em 2017. Tá? No parcelamento de solo regido pela lei principal, essa lei federal aqui, ó, 6766, né, ela trata bastante aí de questões ligadas ao parcelamento em si, tamanho de lote, né, frente de lote, né, aí questões relacionadas a logradouros públicos, né, transferência de parte do loteamento da área da gleba, né, após loteada para o poder público, né, cabendo então ao poder público, né, no caso o município, né, a manutenção de vias, de praças, demais equipamentos urbanos ali, como a chamada academia ao ar livre, né, hoje em dia tem esse programa aí no governo, implanta academias aí em espaços públicos, né, em determinados bairros, né.
Cabe, então, ao município fazer toda a manutenção, conservação e limpeza dos logradouros públicos, praças e locais ali públicos de circulação de pessoas e pedestres, ok? Com relação às redes de água pluvial, né, drenagem, rede de abastecimento de água, rede elétrica, cabe às concessionárias, né, para quem estes equipamentos serão transferidos, ok? O que diz a Lei 6766, né, a Lei Master, Lei Mater, né, Mater Lei, não sei se existe esse termo, Mater Lei, mas é a lei mãe, a lei maior do parcelamento do solo urbano. Atenção para o artigo 2 aí, ó. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento. Nós já conceituamos isso aqui lá no trecho 1, né, observadas as disposições legais dessa lei, né, e de legislações aí infrafederais, né, ou seja, municipais e estaduais. Divisão de gleba em lotes destinados à edificação, né, o conceito do loteamento, né, quando há abertura de novas vias de circulação, e a questão do desmembramento é quando não há, né, abertura de novas vias de circulação, novas ruas, né, havendo aí o aproveitamento do sistema viário existente, né, desde que também não haja aproveitamento, né, no prolongamento, né, ou modificação ou ampliação dos já existentes, né? Ou seja, loteamento é quando você pega uma gleba, dentro dela existem ruas, avenidas, né, existe toda a implantação aí de vias de circulação, né, que posteriormente vão ser doadas ao poder público. E desmembramento não há a implementação de novas vias, né, havendo o aproveitamento das vias, das ruas, né, dos espaços viários existentes. Tá? Muita atenção com essa redação aqui dada lá pela Lei 13.465, em 2017, muito recente, né, fazendo 3 anos agora. O texto diz o seguinte, ó, o lote poderá ser constituído sob a forma de imóvel autônomo, né, ou de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Por que é importante? Eu até grifei e coloquei em vermelho aqui, ó, essa parte aqui, ó, de unidade imobiliária integrante de condomínio de lotes. Esses condomínios que a gente vê hoje aí, né, Alphaville, né, como o maior exemplo deles aí, um condomínio estruturado de alto padrão, né, existem aí diversos condomínios de diversos padrões hoje em dia, né, implantados aí em todo o Brasil. Antes desse texto aqui, esse tipo de condomínio era ilegal. Você sabia disso? Esse tipo de parcelamento de solo era ilegal. Porque ali se constitui, né, o parcelamento do solo, ele é base, né, para o condomínio. Isso aí não há o que se discutir. Porém, ali dentro do condomínio, há a aplicação integral de uma outra legislação, de um outro dispositivo jurídico, que é a lei dos condomínios, né, a Lei 9461 de 64, que rege a implantação de condomínios. E um condomínio é diferente de um loteamento. Um condomínio, dentro de um condomínio, existe o compartilhamento de espaços comuns, né? Há áreas comuns. Os responsáveis pela manutenção e conservação dessas áreas são os condôminos, não é o poder público, né? Então existe toda uma legislação específica para a implantação de condomínios, né? A qual, né, anteriormente não era integralmente, né, atendida, né? Se lançava um condomínio, né, e ali, dentro desse condomínio, registrava-se as unidades imobiliárias de forma individual, que não poderia fazer-se, né? O condomínio, né, ele não tem a unidade individualizada, ele tem uma fração ideal do todo, né, como se fosse um edifício, né? Quando você compra apartamento, você tem ali registrada a matrícula que você, dono desse apartamento, tem direito a uma fração ideal do terreno e das partes comuns, né? Isso a gente lê na matrícula do imóvel, para quem entende de corporações imobiliárias sabe bem o que eu estou falando. Né? E o condomínio de lotes, né, ele necessariamente precisa ser estruturado dessa forma. Então não haveria, a rigor, né, a individualização de um lote dentro de um condomínio fechado, né? Uma vez que
o condômino ele não é dono do lote, ele tem uma fração ideal representada por aquele tal lote, né? Aí implicaria, então, que a edificação a ser produzida, a ser construída sob determinado lote, ela teria também que ter o seu regramento dentro da legislação dos condomínios, né? Então, não existia, era ilegal isso anteriormente, né? A não ser que o empreendedor ele montasse um condomínio com lotes de tamanho idêntico, né? E com edificações já prontas, todas da mesma forma, com a mesma área, com o mesmo padrão de acabamento, aí se caracterizaria a igualdade entre os condôminos, né? Entre os proprietários de lote. Mas nós vamos tratar desse assunto um pouco mais para frente, para deixar bem claro para você que com o advento aqui desse texto incluído na lei original dos loteamentos, né, lá em 2017, né, agora existe legalmente um amparo legal, né, para se implementar um condomínio, né, dentro, né, da legislação, em atendimento, né, à legislação dos loteamentos. Ou seja, agora a legislação de loteamento permite que você implemente um condomínio de lotes. Antigamente essa previsão não era legal, não havia lei para isso, era ilegal, né, para falar com clareza, era ilegal, né? Então, o loteamento, então, o condomínio fechado ele não era um loteamento, ele é um condomínio regido pela lei dos condôminos até 2017. Agora, né, com a inclusão deste texto aqui no parágrafo 7 aqui, né, da legislação, há agora o chamado condomínio de lotes, né? Aí qualquer condômino constrói o que quiser dentro do seu lote, né, seguindo naturalmente a convenção de condomínio, tá? Existe ainda o chamado o loteamento fechado. Loteamento fechado é um loteamento, tá, normal, tá, vias públicas, as vias de circulação, espaços públicos são doados para o poder público, tá, é público, né, porém existe o controle de acesso. Tá, não pode ser feita a proibição do acesso, mas o controle pode. A proibição é ilegal, mas o acesso pode ser controlado por moradores que residem ali dentro daquele conjunto de lotes que tem o controle, né, de acesso, né? Portaria mesmo, com portão, eventualmente todo um cercamento ali, né, muros, né? Isso pode ser feito, né, desde que não seja vedada a entrada e saída de pessoas, né, a circulação de pessoas, tendo em vista que as vias internas são públicas, né? Não é diferente do condomínio. Condomínio, as vias internas são do condomínio. Quem banca a manutenção, a conservação dessas vias internas são os condôminos, né? Ali nós temos o chamado condomínio edilício, né? O chamado condomínio edilício, onde o condômino tem um uso privativo de determinada área e é responsável, e tem também um uso comum, né? Direito e obrigações financeiras de manutenção e conservação de uma área comum que é de todos, né? Ali temos condomínios que tem clube, tem piscina, tem academia, as próprias vias, né? Uma praça, uma área verde. Então essas são as áreas comuns de propriedade do condomínio. No loteamento fechado, é um loteamento normal, né? As vias, praças, dispositivos urbanos são transferidos para o município, né? Cabendo ao município a manutenção, conservação dessas vias públicas. O que o diferencia de um loteamento aberto é que há um controle de circulação, não uma proibição. A proibição é ilegal, ao passo de que o controle de acesso é legal. Ok? Esse tipo de condomínio, de loteamento fechado, tem um apelo comercial interessante porque ele denota-se, né, que haverá mais segurança, haverá um controle ali de acesso, né, qual o seu nome, onde o senhor está indo, né, a placa do carro, esse tipo de coisa, né? Isso hoje em dia tem muito valor, principalmente nos grandes centros, em cidades aí, em zonas metropolitanas de grandes cidades, nem cidades aí que tem índices aí de criminalidade. Hoje em dia, praticamente, toda cidade tem um índice de criminalidade, a não ser lá na cidadezinha de 5 mil habitantes, né? Aí não tem tanto assim, a polícia já conhece todos os bandidos da cidade. Mas o loteamento fechado tem um apelo comercial interessante, né? Cabe aí a você, empreendedor, né, verificar
se na região, no município onde você pretende implantar o seu loteamento, é comum, né, tem aceitação do público, né, é comum, já foi implantado, teve sucesso, né, e bem como o custo de implementação aí de benfeitorias para controle de acesso, muramento, né, guarita, né, esse tipo de infraestrutura. Tá? Considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica, tá, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona que se situe. Redação dada lá no ano de 1999 pela Lei 9785. A legislação, para você ver como é que sobrepõe-se, né? A legislação federal, ela diz, né, a lei Mater, né, ela diz que o lote não pode ter área mínima menor do que 125 metros quadrados, nem frente menor do que 5 metros. Né? Então, o que se entende aqui? Aquilo que o plano diretor ou lei municipal específica para zonas especiais de urbanização, eles têm que partir aí, no mínimo de uma frente de 5, né, e uma área mínima de 125 metros quadrados. Tá? Loteamentos com áreas menores do que essas dimensões, né, e frentes, bem como inclinações maiores do que 30%, não atendem à legislação, né, e podem não, eles vão ser, mesmo que a prefeitura aprove o seu projeto, pode ser que tenha um leigo lá na prefeitura, não entende nada de legislação, ele está lá só para assinar documento. O cartório de imóveis ele não é obrigado a conferir tecnicidades, nem atendimento a legislações quando se apresenta, ele é um mero examinador, ele vai só conferir, entregou tal documento, entregou, está aqui, tá? Ele vai e registra o loteamento, tá? Já aprovado lá pela prefeitura por um leigo, e se ele tiver errado, posteriormente o Ministério Público, depois da implantação do loteamento, o Ministério Público pode embargar a sua obra e você perder todo o investimento. Quem tem que conhecer a legislação hoje no Brasil para implementar o loteamento é você, empreendedor. Tá? O poder público muitas vezes não dispõe de pessoas qualificadas para avaliarem. Tá? Pode ser que você, aí lá no futuro, né, tenha aí uma surpresa muitíssimo desagradável, né, com relação ao a penalidades impostas por não atendimento à legislação. Tá? Considera-se infraestrutura básica. Tá? O que é infraestrutura básica de um loteamento? Nós temos aí rede de drenagem pluvial, escoamento, né, drenagem e condução de águas pluviais na água de chuva para a interligação na rede existente ou encaminhamento para o ponto que for indicado, né, pelo poder responsável. Tá? Iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, bem como as vias de circulação, podendo estas ser pavimentadas ou não. Tá? A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída, então, pelos equipamentos urbanos de escoamento de águas fluviais, iluminação, energia elétrica, produção e via de circulação. Ó, duplicado aqui o texto, mas dizendo praticamente a mesma coisa. Tá? Um deles, o primeiro aqui, foi incluído lá em 99, o segundo em 2007. Né? A diferença é aqui, ó, a infraestrutura básica dos parcelamentos, ao passo que lá em 99 o texto falava-se, considera-se infraestrutura básica os equipamentos urbanos. Né? Aqui ele fez uma referência direta ao parcelamento de solo, né? Em 2007. Ok? Correto? Parágrafo 6º aqui, ó. As ZHIS são zonas habitacionais de interesse social. Né? Para estas zonas de interesse social, as exigências com relação à infraestrutura, elas são menores. Tá? Tem que ter abertura de ruas, escoamento de águas pluviais, rede para o abastecimento de água potável, né? Podendo o fornecimento, né? Aqui é rede para abastecimento, né? Podendo ser o abastecimento feito por sistema autônomo, né? Ou sistema coletivo. Né? Sistema autônomo é a captação de água subterrânea, armazenamento naqueles cálices, né? Aquelas caixas d'água tipo cálices, né? Tipo torre, né? Então ali esse sistema abastece somente aquele conjunto ali urbano, né? Aquele conjunto de lotes ali.
Tá? E soluções para esgotamento sanitário e energia elétrica domiciliar, lembrando que o esgotamento sanitário não precisa ser necessariamente coleta, né, para o tronco ali, para a rede de captação, encaminhamento para a coluna ali arterial, né, para o coletor principal, e encaminhamento na rede de esgoto tradicional, né, tubulação enterrada e tal. Pode ser, né, uma solução alternativa, pode ser a fossa sumidouro, né, o chamado sistema de esgotamento sanitário unitário, né, fossa sumidouro. Né. Questão da gleba. Eu vou falar da gleba, né? A matéria-prima do loteamento é a gleba. Tá? Eu vou falar no próximo trecho aqui do curso, porque é uma parte estratégica, tá? Fundamental, né? A identificação de uma gleba interessante, comercialmente, tecnicamente falando. Tá?